felizes que se encontram sob sua responsabilidade. Adiante de sua nau um farol luminoso sinaliza a todas as forças trevosas que conspiram contra o bem de que será inútil qualquer investida e que o destino prevê a necessidade de que nenhuma ocorrência infeliz suceda com a embarcação. Isso também é uma conquista de seu coração sofrido que buscou o refúgio no seio do oceano para fugir do drama moral da traição afetiva, a mesma que o levou à condição de assassinar a própria esposa e o filho que lhe nascerá da relação adúltera. Por mais que seu sofrimento tenha procurado esquecer a desgraça e a atitude atroz mergulhando o coração aflito nas vagas distantes do ambiente devasso daquela Roma de enganos e tragédias cotidianas, sua consciência ainda vislumbra o rosto desesperado da mulher a suplicar pelo destino do filho recém-nascido, ainda mais do que pelo seu próprio destino. Suas lágrimas abundantes a pedirem perdão, a solicitarem a sua compaixão para sua fraqueza, confessada diante de seus olhos como alguém que desabafa depois de longo tempo de sofrimento, esperando poder contar, se não com a compreensão da própria vítima, ao menos com a sua tolerância diante do erro moral grave. E, no entanto, inócuas foram todas as lágrimas diante do brilho do ódio de ruptura de todos os sonhos de marido apaixonado. Lavínia, em desespero, praticamente se atirara diante do punhal ensanguentado com o qual você havia matado, momentos antes, o pequeno inocente que viera ao mundo com o pecado de ter sido gerado por um amante irresponsável, invocando as prerrogativas de marido ultrajado no ambiente do próprio lar. Ao se revelarem tais tragédias, o coração espiritual de Caio batia descompassado, como se julgamento cruel lhe fustigasse a alma, apesar de ter conseguido a escusa de todos os juízes terrenos que lhe abunaram a conduta, graças igualmente às influências de amigos e homens igualmente ultrajados, unidos sob o signo do mesmo sofrimento, a culparem as mulheres pela devassidão e pela derrocada dos costumes daquele tempo. Desnudado diante de todos pela palavra carinhosa de Simeão, que acariciava suas mãos trêmulas enquanto olhava em seus olhos durante a revelação que fazia, Caio não tinha para onde fugir nem onde se esconder de si próprio. Chorava de vergonha e parece que aceitava o sofrimento como uma justa paga pelo peso de ter tirado a vida de duas criaturas, uma quem amava profundamente e outra que era de todo inocente de qualquer culpa e indefeso de qualquer agressão. Meu filho, para que sua consciência inicie o processo de reerguimento, entenda que estes dois infelizes representam as suas duas vítimas, aqueles que, agora, estão sob a sua proteção e podem receber de você mais do que uma simples garantia de transporte. No auxílio que puder lhes prestar encontra-se o primeiro degrau de seu reerguimento no bem, porque dia virá em que terá que encontrar-se com Lavínia e com o pequeno ser que não pôde defender-se. Nessa ocasião, de seus erros nefastos você poderá apresentar algumas flores que nasceram de seu sofrimento e de seu arrependimento, a fim de oferecer a estes dois seres o início da sua reparação através do amor. Só lhe pedimos que ajude Décio em tudo o que se fizer necessário para que estes dois pequenos infelizes possam seguir sua trajetória de crescimento no mundo. Caio baixou a cabeça como quem não tem o que responder nem como negar o que lhe estava sendo solicitado, em espírito. Enquanto isso, Décio seguia o colóquio, emocionado diante de tanta bondade e sabedoria no amor que conhecia nossas mazelas, mas não se fazia indiferente, entregando-nos aos nossos próprios desatinos, esse amor que tudo fazia para que nos tornássemos melhores, ajudando-nos uns aos outros apesar do que já tivéssemos feito de errado, um dia, em nossas vidas. Simeão deixou Caio junto a Tito e aproximou-se de Décio a quem beijou a testa num gesto paternal dizendo, filho, trago-lhe este beijo da parte de dois seres que muito o amam, Policarpo, o paizinho que o adotou na miséria de suas dores. É Jesus que nos adotou a todos, pelo bem que você aceitou realizar na vida de muitos infelizes. A emoção invadiu o coração de Décio à lembrança de Policarpo e à menção da solicitude de Jesus que, tão ocupado com tantas coisas, se permitia lembrar dele, tão indigno servidor na terra.
trazido pelas mãos de Simeão até a proximidade dos dois meninos em espírito, um pouco confundidos pelo inusitado da reunião e pela condição de jovens no corpo físico, Décio ouviu do ancião luminoso as inesquecíveis palavras: meu filho, Jesus lhe confia um tesouro inestimável nas pessoas destes dois infelizes. Zacarias falará com você. E olhando para Zacarias, solicitou que o antigo sapateiro se dirigisse a Décio naquele instante. Sim, meu filho, falou o mencionado espírito com carinho. Estes são dois tesouros cuja preciosidade vai além de qualquer aparência. Somos todos responsáveis uns pelos outros na ordem do universo, mas, entre os que erram, as suas vítimas se tornam mais responsáveis por eles do que os seus cúmplices ou sócios no crime. Você foi escolhido para cumprir parte desta jornada terrena como zelador de um patrimônio muito caro ao nosso querido Mestre. Jesus pede seu carinho, seu sacrifício, sua coragem, sua renúncia em favor destes dois infelizes, Décio. Estaremos sempre ao seu lado, mas precisamos levar a sua resposta diretamente ao coração de nosso Mestre. E sem entender a profundidade daquele sentimento que nutria em sua alma, envolto pelas lágrimas de gratidão, Décio ajoelhou-se diante dos espíritos deformados que estavam à sua frente e, lentamente, sem dizer qualquer palavra, começou a beijar os olhos cegos e o ventre machucado de Lúcio, tanto quanto os pequenos cotos que Demétrio exibia em seu perispírito mutilado. E cada ósculo era como que um jato de luzes rutilantes que se projetavam sobre as deficiências de ambos, lavados pelas gotas que lhes corriam dos olhos. Sem dizer qualquer palavra, até porque não tinha condições de fazê-lo, Décio olhou para Zacarias que, igualmente emocionado, exclamou: bendita a sua generosidade, meu filho. Que Deus o ilumine e, doravante, esteja sempre ao lado destes dois irmãos, custe o que lhe custar. A cena comovedora foi muito marcante naquele instante e, logo mais, todos se achavam reconduzidos ao ambiente pobre do barco, com o espírito preparado para as ocorrências dos dias que viriam pela frente. As forças do bem estavam agindo para amparar a caminhada de cada indivíduo perante seus próprios compromissos de evolução, ora se valendo da culpa, dos crimes do passado, ora utilizando a disposição para o amor que cada um já tenha desenvolvido como ideal de serviço e de renúncia para a glória da implantação do reino de Deus e da fraternidade verdadeira no coração dos homens. 22. Jornada que prossegue. Ao amanhecer do novo dia, todos se encontravam de volta ao corpo físico e, em cada um, a experiência da noite havia repercutido de alguma forma especial, fazendo com que todos os envolvidos naquele drama se dispusessem a meditar sobre as palavras amorosas de Simeão e as lembranças que elas suscitaram em seus íntimos. Por mais que todos estejamos fugindo dos erros já cometidos, eles se encontram impregnados em nossa consciência, de onde só os conseguiremos retirar à medida que refizermos os caminhos errados e nos dispusermos a agir de maneira diversa daquela que nos levou à queda. Por isso, nas circunstâncias difíceis da vida, todos podemos encontrar um momento adequado para que nossos equívocos comecem a ser reparados de alguma maneira, ainda que o seja com outra criatura que não aquela que tenhamos ferido ou prejudicado. Uma vez que o erro é fruto das limitações de nosso caráter e dos defeitos de nosso espírito, a necessidade de correção impõe que nossa conduta seja diferente e nova, independentemente de ser em relação à pessoa que ferimos ou a terceiros. Se nós só melhorarmos corrigindo nossa conduta em relação àquele que ferimos, mas continuarmos a fazer as mesmas coisas com os demais, isso não é melhora, mas, sim, fantasia de melhoria. Um dia, fatalmente, estaremos diante das vítimas que prejudicamos e, tendo exercitado no bem, no esforço que o arrependimento emprega para a correção de nosso caráter, ofertaremos a eles não apenas o gesto de recomposição do prejuízo que foi produzido por nossa conduta errada, mas, sobretudo, apresentar-lhes-emos a nova escultura da nossa alma, agora modelada não só para lhes devolver o que lhes tomamos, mas para, também, enaltecer-lhes o sacrifício de nos terem suportado tolerando nossas mazelas. Por isso, querido leitor,
Não espere ser bom apenas para aqueles que foram feridos por seus atos. Às vezes, estão longe de você, às vezes estão intransigentes, na condição de vítimas feridas, às vezes já partiram para outro lugar ou outra vida. Esforce-se por ser bom para todos os que são seus irmãos e que poderiam ser suas novas vítimas potenciais. Mais cedo ou mais tarde, aquele que é seu credor será trazido à sua presença pelas forças da vida a fim de receber de volta aquilo que tiramos, o bem que não fizemos, o carinho que negamos, a saúde que exploramos, a esperança que matamos, o alimento que não oferecemos, o lar que lhe furtamos, os sonhos que desfizemos, o amor que não demos. Se nesse dia você tiver exercitado a bondade para com todos os que se aproximaram de sua jornada, fatalmente você não deixará passar a oportunidade de acertar, confirmando as experiências no bem nas quais você foi desenvolvendo sua capacidade de superar-se e de ajudar os que sofrem. Assim, Tito, Caio e cada um de nós possui equívocos que nos compete enfrentar através da doação pessoal a qualquer criatura, como se ela fosse aquela que nós abandonamos, que nós matamos, que ferimos, traímos ou esquecemos. Comecemos a consertar o erro sem cogitar daquele a quem nós serviremos. Em realidade, nossos equívocos não foram produzidos contra uma pessoa, apenas. Todos os erros são uma agressão à bondade de Deus e, no fim das contas, é a Deus que deveremos apresentar nossa alma melhorada pelo esforço que aprendemos a fazer a fim de consertar o que estragamos, sem importar qual é o destinatário físico de nossos empenhos. Ao despertarem no dia seguinte, nossos personagens, como dissemos, haviam recebido do plano espiritual elevado, um chamamento franco para que seus espíritos estivessem atentos no aproveitamento das oportunidades de resgatarem as próprias faltas no serviço aos aflitos, e, entre eles como entre nós, não existem inocentes ou almas que nunca tenhamos nos equivocado. Assim, tão logo as atividades náuticas se viram retomadas, no afastamento do porto amigo que os agasalhara durante a noite, Décio se pôs a trabalhar em suas funções que, se já produziam reconhecimento nos demais oficiais e membros da tripulação romana, que dizer, então, junto aos pobres escravos condenados a remar até o extenuar das próprias forças. Tito e os meninos foram os primeiros a receber o líquido fresco. Nesta manhã, como durante o trajeto, os dois jovens se mantinham sonolentos por força do remédio narcotizante que lhes vinha sendo ministrado pelo enviado de Marcus, para que não se manifestassem ao longo da viagem, atrapalhando os planos de seu infeliz genitor. No entanto, naquela manhã, assim que chegou para servir às suas necessidades, Décio pôde observar que Tito se mantinha menos arrogante ou arredio, ao mesmo tempo em que os jovens pareciam menos apáticos ou sonolentos. Em realidade, tão logo se acercou para lhes oferecer água, depois de ter sido autorizado por Tito que os observava à distância, sem imaginar que Décio os conhecia desde Roma, Demétrio, mais lúcido, buscou fixar com mais clareza a face do generoso homem que o servia, como a tentar fazer-se entender com ele, demonstrando certa intimidade, no que foi contido pela palavra sussurrada de Décio, que lhe pediu silêncio sobre aquele momento. Percebendo a distração de Tito, que se encontrava caminhando pelo convés da embarcação para se refazer da noite dormida desconfortavelmente, o ajudante de bordo falou-lhe, rápido: sim, Demétrio, sou seu amigo Décio. No entanto, finja que não me conhece para que eu possa ajudá-los como pretendo. Tenha calma. Vocês não estão mais sozinhos. Estarei com vocês. Fique calado para que tudo dê certo. Algo perturbado em face das condições em que se encontravam, sem entender muito o que se passava e em que local estavam, uma vez que vinha de um longo sono, Demétrio moveu a cabeça em um sinal afirmativo enquanto sorvia o líquido que Décio lhe oferecia à boca, ao mesmo tempo em que Lúcio, escutando as mesmas advertências, ingeria o conteúdo de pequena caneca tosca. Logo depois, ao dirigir-se à cabine do capitão, foi por ele recebido de maneira cortês e ansiosa, demonstrando o desejo de se entender com o aguadeiro. Bom dia, Décio, falou Caio, sorridente. Bom dia, meu senhor, respondeu,
respeitoso. Sente-se aí para que possamos tratar daquele assunto. Tomando um assento rústico que havia nas estreitas acomodações do comandante, Décio se fez todo ouvidos. Estive pensando sobre tudo o que conversamos no dia de ontem e, ao amanhecer de hoje, uma ideia luminosa parece que despertou comigo. Como você me informou, os meninos serão desembarcados em Narbonne e ali ficarão ao desamparo, já que o seu responsável se afastará de regresso a Roma por via terrestre, não é? Sim, meu senhor, isto é tudo o que escutei do próprio Tito. Pois bem, estes meninos, ainda que já crescidos, não podem ficar abandonados no porto sem que ninguém os proteja ou vele por seus destinos. Também concordo, meu senhor, assim, Décio, como você é o único que se importa com eles, e como não tenho nenhum parente ou conhecido em Narbonne, não vejo outra saída a não ser fazer com que você se coloque igualmente em terra para que seja aquele que os ampare. Tenho comigo certas economias que transferirei às suas mãos a fim de que não passem privações e possam adquirir alguma pequena vivenda onde estejam seguros. Entendendo o devotamento espontâneo do comandante, Décio não deixou de sentir certa emoção no espírito, ainda ligado às forças superiores que os haviam envolvido durante o repouso do corpo. Todavia, lembrou-se das ordens recebidas diretamente do imperador Adriano para que o desembarcasse nas terras espanholas, não sendo correto romper, de sua parte, as determinações do governo romano. Mas, meu senhor, suas ordens são expressas em me entregar um destino pré-fixado. Não acho que seria possível fazer-me ficar no meio do caminho sem que isso viesse a complicar sua situação no comando desta nau. Admirando-se da preocupação de Décio, Caio sorriu e lhe disse: bem, meu amigo, isso eu também já pensei e, como lhe falei, a ideia que me nasceu nesta manhã, como o sol que se levantou no horizonte, foi completa e atendia a todas as necessidades. Como assim, comandante? É verdade que preciso cumprir as determinações legais de Adriano e sua corte de interesseiros e aventureiros, oportunistas e ladrões. No entanto, existe uma determinação nas leis náuticas que autorizam o comandante de uma embarcação a desprezar no mar ou no primeiro porto onde isso for possível todo indivíduo que se apresentar doente ou que tenha aparência de enfermidade, informando os superiores sobre o ocorrido para que isso fique nos registros competentes e se possa considerar cumprida a ordem. Dentro de minhas condutas, muitas têm sido as experiências nesse sentido e, por questão de consciência, sempre evitei atirar ao mar as vítimas de qualquer doença, como costumam fazer certos capitães da esquadra romana, indiferentes. O espetáculo é muito triste e doloroso para toda a tripulação. Assim, inúmeras vezes fundei o navio ao largo do continente quando encontrava pessoas enfermas com o potencial de espalhar a peste a todos os que se encontrassem a bordo e, valendo-me de pequena embarcação, enviava o desditoso à terra, onde o deixava com alguma provisão para que não perecesse ao relento e pudesse dar destino aos seus incertos dias do futuro. Por isso, não me será difícil informar que, com relação à sua pessoa, vi-me forçado a deixá-lo em terra, precisando, no entanto, contar com o seu sigilo e a sua colaboração para que não regresse a Roma a fim de que isso não prejudique nosso intento em benefício dos pequenos. Entendendo o que isso significava, Décio escutava em silêncio, tentando articular suas ideias de forma a planificar sobre os planos do próprio comandante. Parecia-lhe que essa era a melhor e, a princípio, a única solução que poderia ser adotada diante do drama dos dois meninos, relegados à miséria e ao abandono. Caio não poderia ficar no porto nem mantê-los no navio, uma vez que as ordens de Tito eram no sentido de certificar-se de que os meninos ficaram em terra, o que exigiria a sua vigilância até a partida da nau, de preferência afastando-os do local onde foram desembarcados e levando-os para algum ponto do interior, longe das rotas mercantes conhecidas e que favoreceria o regresso deles à capital do mundo daqueles tempos. Assim, Décio não via outra solução, ainda que não lhe fosse agradável a situação da mentira que se propunha Caio. Diante desse conflito de consciência, falou ao capitão: nobre senhor, sua proposta é generosa e fala muito claramente sobre seu caráter bom e puro.
No entanto, dói-me a ideia de que se estabeleça sobre uma inverdade, ou seja, a de que eu me encontrava doente, quando todos me estão observando sádio e forte. Não se preocupe, Décio, até a chegada a Narbonne, pensaremos em como contornar esta circunstância. O que me importa é que você esteja de acordo com a possibilidade de seguir sendo tutor moral destes meninos, sem regressar a Roma para não nos comprometer caso sua volta seja descoberta. Ora, Senhor, eu mesmo não poderia ter pensado em um plano melhor do que esse. Estarei a serviço da causa de Jesus em qualquer lugar, sobretudo tendo comigo estes dois desventurados. Pois então, estamos acertados. Conto com a sua discrição e esteja certo de que isso será um segredo nosso, e desse. Jesus. A referência direta fizera Décio perceber certa emoção no timbre de voz do capitão. Parece que o senhor se entende bem com ele, falou, fraterno, o aguadeiro. Poucos romanos importantes se dão ao trabalho de se referirem ao seu nome com certa consideração. É verdade, Décio. Os importantes romanos estão mais preocupados com seus negócios e seus lucros, seus roubos e suas estratégias de vencer na vida. No entanto, eu carrego comigo certos pesos que me parecem ser maiores do que todo este navio e suas palavras me foram muito importantes para perceber a extensão dessa nova filosofia. Somente os que sofreram o suficiente poderão entendê-la melhor e nela serão capazes de encontrar a linfa que ameniza a consciência pelo bem que se pode fazer aos que sofrem. É verdade, meu senhor. Suas palavras denotam grande sabedoria. Não é isso, Décio? Não tenho qualquer sapiência. Apenas, a noite me foi muito especial e meu despertar ainda mais sereno e pleno de esperanças. Minha alma vinha se corroendo por causa de certos erros que pratiquei que não eram do conhecimento senão de pouquíssimas pessoas, entre as quais, o nosso querido Cláudio Rufus, graças ao qual, pude me localizar à distância do cenário de minhas quedas morais, segundo o desejo de preservar minha alma das desagradáveis lembranças de minha derrocada pessoal. No entanto, ao contato com suas palavras, esta noite foi para mim um refrigério de esperanças na certeza de que eu mesmo possuo salvação pelo bem que puder realizar. E me sinto inclinado a ver nestes meninos e em você os primeiros destinatários desse impulso que me foi dado por almas amigas a fim de que, um dia, possa conquistar essa bondade que é deles, mas que poderá incorporar-se a mim também. Deixando que o comandante desse curso aos seus desabafos pessoais, sem demonstrar pressa ou curiosidade, Décio seguia ouvindo em silêncio. Até ontem eu era um escravo que se fazia de livre para afastar-me de Roma e de mim mesmo. Hoje, posso dizer que sou homem livre, compreendendo que uma força maior me conhece e que se incomoda comigo, apesar de saber o tamanho de meus erros. O sonho desta noite jamais sairá de minha mente e de meu coração, Décio. Ele me transformou no homem que eu ainda não havia sido, desde que me vi envolvido pelos dramas do destino que minha vaidade ferida piorou com atitudes trisloucadas. Sem saber que forças sobre-humanas me levaram para um local de bênçãos desconhecidas da terra, as experiências que senti ao lado de uma luminosa alma, que me falava de coisas que pertenciam tão somente aos meus mais bem guardados segredos, foram decisivas para me fazer perceber que minha vida tem sido um constante conduzir-se coniventemente com os erros que critico, com as forças negativas pelas quais nos deixamos governar os destinos e com as mesmas falhas que temos eternizado através dos anos. Não posso revelar a você o teor dos conselhos recebidos porquanto não os tenho gravados claramente na memória, mas, sim, incorporados à minha alma, através da necessidade que passei a sentir de fazer o bem. No entanto, uma coisa posso revelar-lhe. E fazendo com que seu interesse estimulasse o desejo de contar o teor que conseguia relembrar do sonho que tivera na noite anterior, Décio se fez mais curioso, demonstrando ser importante que o comandante falasse sobre sua experiência. Estimulado, então, o comandante continuou: não sei como saí do barco, mas senti como se alguém me levasse para o alto, como se eu tivesse asas semelhantes às gaivotas que voam suaves no céu sobre o oceano.
Quando fui trazido de volta, no entanto, a voz amiga que me conduzia me perguntou onde estava o meu barco. E como ainda estava escura a noite, ao longe, no céu, não consegui imaginar onde encontraria a embarcação que nos transporta. Foi então que a voz amiga me informou para que fixasse o olhar no ponto mais luminoso que encontrasse abaixo de mim, já que era como se eu estivesse flutuando no ar. Em realidade, comecei a perceber que na escuridão da noite o ponto de luz se apresentava em região litorânea, pensando eu que se tratasse de alguma pequena cidade ou vilarejo que mantivesse suas luzes acesas. No entanto, por mais tochas que ficassem acesas, sua luz não seria forte o bastante para ser observada de tão elevada altitude. Continuei observando a luz, falava-me a voz, firme e veludosa. E enquanto íamos baixando, ela ia se tornando mais intensa, apresentando rutilâncias especiais e multicores como nenhuma de nossas lâmpadas possui. Um pequeno sol começou a ser visualizado por meus olhos espantados e encantados ao mesmo tempo, quando pude perceber que essa luminosidade indicava a localização exata do porto onde nós estávamos e, mais especificamente, da galera que me recolhia o corpo adormecido. Emocionei-me com o fenômeno inexplicável para minha ignorância. Quanto mais nos acercávamos, mais vislumbrava o farol a ganhar novas formas até que, por fim, parecia representarem a escultura primorosa de duas mãos diamantinas a segurarem as madeiras da proa, como se dirigissem a nau a partir daquele ponto, sem se incomodarem com o leme. Percebi, então, que essas mãos radiosas eram as que mantinham o navio no curso seguro, apesar de todos os meus esforços humanos para garantir o bom trajeto, isento de problemas e riscos. Foi então que a mesma voz se fez ouvir novamente, como que testemunha vigilante de meus próprios pensamentos: não, meu filho. Sua conduta correta e competente é parte da proteção que o céu confere a esta embarcação e é muito importante que você a continue exercitando porque transportar pessoas é das funções mais sérias e valorizadas que os homens podem realizar na Terra, já que, de uma forma ou de outra, estarão se expondo para dar segurança aos seus passageiros. No entanto, continuou a voz a me falar, Décio. Estas mãos são a garantia superior pelo bem que você esteja fazendo a todos os passageiros e, em especial, aos dois infelizes que estão entre os que você transporta. Estas mãos se ocupam pessoalmente de você e deles, pela proteção que sua conduta tem dispensado aos que se mantêm sob seu comando e pela bondade natural de sua alma, no atendimento humano aos que se veem sob sua responsabilidade. Por onde você seguir, espalhando esses sentimentos, esteja certo de que esta luz o acompanhará sempre. Visivelmente emocionado diante das lembranças, Caio não conseguia mais falar sobre o momento do regresso, enquanto que Décio, surpreso, pensava na coincidência de tal visualização, correspondente exatamente às próprias constatações quando da chegada da nau ao porto de Ostia. Aproveitando-se do silêncio, Décio exclamou feliz: graças a Deus que você pôde ver o que tenho visto desde o momento em que a galera portou em Ostia, meu senhor. Isso é a proteção de Jesus aos nossos bons desejos, demonstrando que em seu coração há bondade suficiente para merecer a atenção do Divino Mestre. Isso não foi ilusão, meu senhor. Eu também pensei assim quando era criança e vi, pela primeira vez, os contornos luminosos dessas mãos, cujo contato generoso me curou para o desempenho de tarefas que, segundo suas próprias afirmativas, um dia me caberiam realizar. E a presença delas neste momento, me indicam que estou diante do testemunho que me cabe viver, segundo a gratidão de tudo quanto recebi de suas emanações. Visivelmente tocado pelas revelações de Décio, Caio se deixou levar pela emoção e, ali mesmo, sem se importar com a condição submissa e subalterna do exilado, pediu-lhe que lhe explicasse sobre esse Jesus tão generoso que sabia de todos os nossos problemas e se importava tanto conosco. Foi, então, que Décio passou a lhe contar tudo quanto conhecia sobre o Divino Mestre, prometendo que lhe forneceria uma cópia dos escritos que possuía consigo para que o comandante os apreendesse pessoalmente e os copiasse durante a viagem, se o desejasse. Mais uma vez,
A sublimidade do espírito havia encontrado, no coração aflito e fustigado do capitão, a terra fecunda e preparada para que a semente pudesse ser atirada e germinasse, robusta. Enquanto isso, a situação de Tito seguia entre a impaciência e as reflexões taciturnas. Também ele havia tido sonhos incongruentes e cheios de reveladoras informações. Em determinado momento daquele novo dia, passou a sentir que precisava livrar-se daqueles dois monstros que, desde o momento em que aceitara a tarefa que Marcos lhe propusera a troco de dinheiro grosso, parecia terem se tornado duas maldições em seu caminho. Suas lembranças negativas do passado, às quais procurava afugentar para sempre, pareciam regressar-lhe à mente, fixando-se na figura da moça iludida pelas suas promessas e engravidada pela sua astúcia masculina, para logo depois abandoná-la, sem apoio de ninguém, entregue à incerteza da vida. Por que tais lembranças, agora? Perguntava-se, irritado. Ela também não quis a aventura, não aceitou o prazer no momento em que tudo estava agradável? Eu não a enganei. Ela pensava que iria me prender arrumando um filho meu, isso sim. Mas eu não sou o homem de ser enganado ou ser engaiolado como se fosse um pássaro bisonho, não. Com estas palavras, Tito tentava se livrar da memória de Sabina, como se ela fosse um fantasma que ele deveria exorcizar e que, naquele dia, se fizera mais vivido em suas lembranças. Ora, nem sei por que esta coisa me veio à mente. Deve ser por culpa destas duas desgraças que tenho que levar para longe e não vejo a hora de largar em qualquer canto, pensava Tito, tentando jogar a culpa de sua consciência pesada nos ombros inocentes daqueles dois seres. Não vejo a hora de pegar o caminho para Roma. No entanto, a agonia interior lhe impunha a manter a lembrança dos seus sentimentos por Sabina, apesar de não ter correspondido ao desejo de formar uma família. Com quem será que ela estaria? Será que existia algum filho dele que andasse pelo mundo, sem que ele mesmo o conhecesse? Com quem será que se pareceria? Teria a sua feição ou teria puxado as aparências da mãe? Todas estas eram perguntas que se fazia, ao mesmo tempo em que se via na condição daquele que era responsável por duas crianças desconhecidas. E se a ironia do destino estivesse lhe trazendo os próprios filhos para abandoná-los ao acaso em um porto distante? Marcus não lhe informara de quem se tratavam aqueles infelizes. Não haveria a possibilidade de serem seus próprios filhos? Não, respondia para si mesmo, não pode ser que os deuses tivessem castigado a minha fuga trazendo ao mundo como meus filhos estes seres deformados e horrendos. Mas que culpa teriam eles pelas minhas atitudes ao recusar-me a assumir a paternidade? Esses pensamentos feriam fundo, mais fundo do que desejava, a mente e os sentimentos de Tito, que não se lembrava conscientemente do sonho da noite, mas que, dentro de sua alma, carregava a marca de sua ocorrência, reagindo segundo lhe fora solicitado, buscando uma forma de se livrar dos dois pequenos sem lhes produzir qualquer mal, como se eles o fizessem se lembrar das próprias tragédias. Um misto de dor e vergonha invadia-lhe a alma, preparando o caminho para os fatos que se avizinhavam na alma de todos. Mais 2 dias e a embarcação chegaria ao porto, onde o destino de cada personagem sofreria as mudanças necessárias para a continuidade do crescimento espiritual de cada um, no caminho da melhoria através da dor, do arrependimento e da correção dos próprios erros. Sem explicações plausíveis, na tarde daquele dia Décio sentiu-se indisposto e solicitou a autorização do comandante para descansar no tombadilho da embarcação. Suores invadiam o corpo dolorido e uma constante náusea tornava impossível caminhar carregando o recipiente de água. Os sintomas pareciam confundir-se com os males que acometiam os marinheiros de primeira viagem, mas eram mesclados com tremores e alterações de temperatura pouco comuns nesses casos. Décio se resignara à condição de necessitado de auxílio, mas que, em face de seus sintomas, poucos se apresentavam dispostos a ajudá-lo. Caio, o capitão, adotou as medidas disponíveis a bordo para ajudá-lo a suportar as reações orgânicas e, como ninguém se dispusesse a lhe servir as rações de água e comida, ele próprio se propôs a enfrentar o desafio que, aos olhos dos outros,
Era gesto de heroísmo ao qual se via obrigado o comandante do navio. Já não era mais serena a atitude dos tripulantes que, estando reunidos em um local coletivo e sem saídas, sempre se tornavam nervosos diante do adoecimento de alguém a bordo, ainda mais quando o doente fosse um condenado, geralmente tido como endividado moral, perseguido pela maldição dos deuses. Não tardou para que os oficiais subordinados se apresentassem ao capitão para solicitar uma medida drástica a fim de preservar a todos de eventuais enfermidades. Caio, que se mantinha sério e altivo diante de todos os que comandava, para não lhes dar a impressão de fraqueza, continuou firme no propósito de cumprir suas ordens e levar o enfermo até a Hispania. Mas como, capitão? A província demorará mais de uma semana para ser atingida. Até lá, todos poderemos ter morrido caso este miserável nos transmita sua maldição e sua doença. Os deuses não nos perdoarão. Se os escravos adoecerem, não teremos quem reme, e sem os remos a tragédia pode se estender por mais e mais tempo. Eu sou o comandante e decido o que fazer, mas o senhor pode dar um fim nesse infeliz e garantir o prosseguimento de nossa viagem até o destino, sem deixar de cumprir as ordens, falou seu subordinado imediato, estimulado pela postura tolerante do capitão da galera. Você se refere a jogá-lo ao mar? O homem acabou de ficar doente. E se ele melhorar, por que iremos matá-lo? Antes ele do que todos nós, capitão. Eu tenho família que me espera em Roma e não pretendo fazer viúva minha mulher, que está para ser mãe de meu primeiro filho, senhor. Verei o que fazer, Petrônio. Antes de minha decisão, não permita que nada aconteça àquele que, até hoje, nos serviu com desvelo. Transfira-o para minha cabine e mantenha um vigia à porta. Em breve eu estarei lá e eu mesmo me exporei para cuidar de sua doença. Pois bem, meu senhor. Assim, ao menos tiramos ele das vistas dos demais tripulantes que, facilmente, executariam a ordem que o senhor tarda em emitir, livrando-se do fardo para que os peixes adoeçam em lugar de todos a bordo. E dizendo isso, Petrônio se retirou para conduzir o enfermo até os aposentos do comandante, onde um leito simples o esperava e onde, mais tarde, Caio se fizera presente para informar-se de sua condição e confirmar os planos que haviam feito. Bons ventos possam ser estes que o fizeram cair doente há pouco mais de um dia de Narbonne, Décio, falou Caio, sereno, ao amigo abatido e confuso diante da aparente indiferença do capitão. Ora, meu senhor, o servo ínfimo de Deus não discute os desígnios do Pai. Apenas os aceita sem murmurar, foi a resposta do indisposto acamado. Seja menos trágico, Décio, porquanto ainda não chegou o momento de você se entrevistar pessoalmente com seu Deus. Você está passando mal em virtude de uma erva que tive o cuidado de colocar no alimento que lhe foi oferecido durante o almoço. Afinal, você estava tão preocupado com a motivação para expulsá-lo que não vi outra forma de fazê-lo, liberando do peso da mentira através do procedimento que adotei para que a própria tripulação viesse até mim solicitar que o expulsasse da nau, custasse o que custasse. Agora já tenho o motivo de que precisávamos para que nosso plano fosse perfeito. Fique tranquilo, porque esses efeitos passarão logo que você estiver em terra, já na segurança aí, se tudo correr bem, com os meninos sob seus cuidados. Quanto a mim, peço desculpas pela atitude desleal, mas que nos garante os resultados planejados. Que Deus coloque mais esta culpa junto às muitas outras que estão a meu cargo. Ao menos esta, representa compromisso que contraía a benefício de alguém. Décio entender um inexplicável mal súbito e, impossibilitado de fazer qualquer coisa, respondeu, apenas, se é assim, Caio, peço a Jesus que compartilhe sua culpa comigo também para que o destino desses dois meninos seja menos doloroso e que o nosso seja a expressão da vontade de ajudá-los, por amor a Jesus. Pois então, Décio, que sejamos sócios no delito também, respondeu o capitão, sorrindo e deixando o amigo a sós em seu camarote. Em breve, para alívio de toda a tripulação, o comandante decidiria deixar o enfermo no porto da capital da província, ao qual chegariam a qualquer hora do dia seguinte, justamente onde desembarcariam Tito e os dois meninos. 23.
Um novo começo para todos. Ao se aproximarem do referido porto, situado nas costas mediterrâneas daquele que é, hoje, o litoral francês, Caio foi procurado por Tito, que lhe comunicou a disposição de deixar o navio com os 2 infelizes que lhe competia transportar e, por isso, solicitava que a maior autoridade daquela nau procedesse de forma a facilitar-lhe o desembarque. Não há problemas, Tito, pois a sua solicitação vem ao encontro de uma necessidade nossa. Temos a bordo um outro enfermo que precisamos deixar em Narbonne para que sua doença não contagie todos os tripulantes. Por isso, já providenciei para que um pequeno barco possa levá-lo até o desembarcadouro, aproveitando a ocasião para transportar você e os meninos até o mesmo destino. E por falar nisso, espero que possam ter sorte no novo caminho. Ouvindo as referências do capitão, Tito sentiu um calafrio ao percorrer-lhe a espinha, sobretudo pelo temor de se ver contagiado ao contato com um doente que seria transportado no mesmo escaleiro que ele próprio, não podendo, entretanto, opor-se às decisões do capitão. Depois de adotar as medidas necessárias à transferência, Caio dirigiu-se à sua cabine onde, desde o dia anterior, Décio se encontrava recolhido, entre o abatimento físico, as náuseas constantes e uma certa palidez decorrente do efeito levemente tóxico da raiz que lhe fora ministrada pelo próprio capitão, no dia anterior. Tudo está pronto, meu amigo, falou Caio, radiante pelo sucesso de sua estratégia. Ora, meu senhor, com a sua inteligência, não tenho dúvidas de que tudo sairá de acordo com seus planos, mencionou sorridente o aparentemente enfermo. Entendendo sua referência indireta ao adoecimento, solução que Caio encontrara para conseguir desembarcá-lo antes do destino para acompanhar os 2 infelizes, o comandante respondeu. Ora, meu amigo, não se amofine por tão pouco. Poderia ter escolhido droga mais forte do que essa que você ingeriu, mas como sabia que estaríamos próximos do destino, preferi algo mais leve para que você estivesse em condições de seguir substituindo o responsável junto aos jovens. Mais uma vez, senhor, o seu discernimento seguro foi decisivo para que até mesmo o grau de meus padecimentos fosse dimensionado adequadamente, falou Décio. Pois o que necessitamos agora, meu amigo, é planejar os passos finais do desembarque. Já informei a Tito que vocês serão levados num pequeno barco de transporte até o porto, deixando visivelmente preocupado pelo fato de estar colocando um doente tão próximo dele. Quero que, no momento em que estiverem no barco, você estabeleça contato físico com os 2 jovens, como que os acariciando paternalmente, a fim de que Tito se veja obrigado a abandoná-los o mais rápido possível, livrando-se do risco de contrair sua doença. Certamente, o covarde tudo fará para ficar o mais longe de você e, sabendo disso, esse medo será um trunfo para que estejamos adiante de seus interesses de fazer qualquer mal a ambos. Eis aqui os recursos de que lhe falei e espero que sua jornada na nova vida possa estar iluminada por esse Jesus que você tanto ama e que tanto me tem servido nas horas de meditação. Saiba que a cada 3 meses costumo passar por aqui e, se precisar de alguma coisa, envie-me uma mensagem por qualquer galera romana que, através dos canais próprios de nossas atividades náuticas, eu a receberei e tudo o que puder fazer, esteja certo de que me incumbirei de conseguir. Percebendo a admiração silenciosa e a surpresa agradecida de Décio, Caio ajuntou, não pense meu amigo, que isso é fruto de minha bondade. Talvez seja fruto de minha consciência pesada que o seu Jesus está conseguindo fazer mais leve à medida que me tem ensinado seus conceitos, seus exemplos, suas lições. Reconheço-me como um endividado moral que, antes, imaginava fugir das próprias responsabilidades afundando-se na vastidão do oceano para esquecer. Hoje, graças a esse Jesus e a você, Décio, aprendi que, por onde for, meus erros me perseguirão como minha própria sombra, já que eles estão impressos da minha personalidade falível. Preciso mudar, preciso me transformar e, assim, meus esforços para fazer o bem serão as únicas coisas verdadeiras que poderão me corrigir, que me farão mais humano, que melhorarão o peso de minhas culpas.
Estes recursos em dinheiro que lhe entrego pertencem a todos os que se vejam na tarefa de amar em nome desse Jesus que me conquistou o coração, graças a você. Não se trata de um favor que lhe faço, mas, sim, de uma modesta ajuda que possa chegar a esse Cristo que não negou nada para que todos nós acordássemos. Se você se dispõe a amparar estes filhos de ninguém, esteja certo de que tais recursos são ínfimos perto dos valores que você mobilizará de dentro de si próprio. Jamais o esquecerei, Décio, por todos os benefícios que sua alma generosa concedeu ao meu próprio ser necessitado. E dizendo tais palavras, o vigoroso comandante, num gesto espontâneo de submissa admiração, tomou as mãos daquele homem maduro que lhe serviria de pai e beijou-as, emocionado. Sem dizer qualquer palavra, Décio, igualmente tocado nas mais profundas fibras de seu ser, puxou-o pelo braço e enlaçou aquele irmão em um abraço carinhoso dizendo, meu filho, que Jesus ilumine seu coração por todo o bem que nos está fazendo. Jamais se esqueça de que é o amor que cobre a multidão dos nossos pecados. A justiça retifica, a verdade esclarece, a caridade salva, mas é o amor que conforta sempre e em qualquer condição. Tão logo se apresentaram prontas as medidas atinentes ao desembarque do grupo, como fora previsto por Caio, Tito se fizera colocar no local mais distante em relação a Décio, fiscalizando-lhe os menores gestos e relegando a segundo plano os cuidados com os dois meninos enfermos, ainda tontos sob a ação do medicamento narcotizante. Sabendo das orientações de Caio, Décio se fez todo carinhoso com os dois infelizes, tornando-os entre seus braços e afagando-lhes os cabelos, como se irmanassem na mesma desdita. Sem poder fazer nada para impedir, Tito não esboçou qualquer atitude que obstasse esse contato físico do doente com os dois miseráveis seres que ele teria que abandonar logo mais, para que morressem no porto gaulês. Já são dois infelizes que morreriam de fome ou de qualquer coisa mesmo. Pois que morram igualmente doentes como esse pestoso que os afaga, era o pensamento de Tito. Que se abracem tanto quanto desejem, pouco me importa. Estou cumprindo minha tarefa, por fim. Não vejo a hora de regressar a Roma e receber o restante de meu pagamento. Tão logo o pequeno escaleiro tocou as pedras que margeavam o ancoradouro de madeira, Tito saltou para a terra, sem se preocupar em prestar qualquer auxílio aos meninos. Vendo a sua disposição para a fuga, Décio lhe indagou, ora, Tito, agora que chegamos ao destino, venha recolher o que lhe pertence por obrigação, nada me pertence, velho infecto. Estes infelizes não deveriam ter nascido e, se ousaram enfrentar a vida nessas condições, melhor que morram ao lado de outros que lhes sejam igualmente infelizes como você, por exemplo. Eu tenho minha vida e estou muito novo para me ver envolvido entre desgraças e aleijões. Vocês, que parecem gostarem de misérias, que se entendam. Lastimo seus futuros, mas não posso expor minha vida pela vida de vocês. Percebendo que Tito já estava se despedindo, como a deixá-los ali, Décio aproveitou a oportunidade e exclamou, eu aceito de coração esse encargo, meu filho. Quanto a você, peço a Deus que o ajude na viagem de regresso ao seu mundo de medo e sofrimento, porque por mais que fujamos de nós mesmos, Tito, jamais conseguimos encontrar refúgio nos prazeres e coisas da terra. Lembre-se de que chega sempre o dia em que teremos que nos encontrar frente a frente com nossas próprias verdades e, por mais que estejamos fugindo dos deveres, eles nos alcançarão solicitando a correção de nossas condutas. Volte a Roma como deseja, mas não se esqueça de que Jesus o acompanha e que, de seus erros do passado surgirão as oportunidades para a reconstrução do futuro. Pare de fugir de si mesmo, pois se isso continuar, você acabará perdendo todas as oportunidades de se melhorar. Avise ao seu patrão, o nobre Marcus, que os filhos dele encontraram a morte ao lado de um doente da peste. Isso garantirá a você uma maior recompensa e a ele um alívio. Mas para os dois, o prêmio do dinheiro e do alívio serão muito pobres se comparados ao preço que a dor vai cobrar pelo gesto desumano que um cometeu e o outro ajudou. Da lei do universo ninguém conseguirá fugir, Tito. Que Jesus ilumine sua consciência. Dizendo isso, deu por terminada a despedida e,
Agarrando os dois meninos, ajudados por um dos remos de que um romano tosco se servia para empurrá-los para fora da embarcação, sentiu caírem sobre si os pequenos sacos de objetos que lhes pertenciam, voltando a se sentir diante do desconhecido, agora como tutor moral e material de dois infelizes. Tito se afastara confundido. Como é que aquele velho desconhecido sabia que ele era empregado de Marcus, e por que motivo havia chamado os dois infelizes de filhos dele? Seriam, de verdade, dois filhos carnais de seu patrão? Isso explicaria o seu desejo de livrar-se de ambos e o receio de tirar-lhes a vida, mesmo de forma indireta? Mas que mistério havia por detrás de toda esta história? Ao mesmo tempo em que caminhava rápido para fugir daquele lugar que o oprimia, notadamente depois das palavras de Décio que, sem o saber, haviam tocado coisas muito profundas na sua consciência de culpa, Tito, agora livre, não conseguia deixar de pensar em todas as possíveis explicações para aquelas tão diretas e importantes revelações que acabara de ouvir. Meninos abandonados pelo pai, ignorados pela sorte e enjeitados por suas mãos, relegados ao sofrimento do mundo. Esse era um quadro que fazia com que rememorasse a sua conduta com Sabina, a jovem namorada que engravidara nos arroubos da juventude de muitos anos atrás. Sonhando com a liberdade, fugira ao dever uma vez para manter a possibilidade de gozar nos prazeres do mundo. Afinal, não haviam sido os homens feitos para isso e as mulheres criadas para lhes servir? Ainda que essa houvesse sido a maneira tradicional da compreensão dos laços familiares por longos séculos, a lembrança de sua conduta em relação às esperanças de Sabina haviam feito com que um amargor voltasse a lhe invadir a alma, como a lhe dizer sobre suas próprias misérias, sua vergonha e covardia morais, sua falta de decência como homem e como companheiro de uma moça que confiara sua intimidade à sua carícia apaixonada, para ver-se frustrada com a sua fuga desesperada. Um vulcão ameaçava explodir em seus pensamentos e sentimentos, que lutavam uns com os outros para se justificarem sem se condenarem, levantando argumentações favoráveis tanto à condenação quanto à inocência. As palavras de Décio, no entanto, eram um atestado de que mais alguém sabia o que ele fizera e que, oculto pelo véu do mistério, os olhos da verdade seguiam seus passos, não importasse onde ele tentasse se esconder, nem quanto tempo já tivesse se passado desde que rompera o relacionamento afetivo com Sabina. Afastou-se de Narbonne e buscou dormir em uma estalagem modesta existente à beira da estrada romana que dava acesso da província gaulesa até a sede do império. No dia seguinte, seguiria sua jornada através do caminho mencionado, fosse usando montaria, fosse esperando conduções para ver-se transportado, carroções que faziam o intercâmbio primitivo de mercadorias entre os diversos entrepostos. No entanto, por todo o percurso, seus pensamentos doíam sempre quando imaginava qual teria sido o destino daqueles que abandonara junto a outro infeliz, no porto que ficava para trás. Seria a segunda vez que estaria se conduzindo da mesma maneira, só que, nesta ocasião, estimulado pelos interesses materiais. Havia-se vendido e aceitado tornar-se um algoz na vida alheia apenas e tão somente para se ver remunerado por algumas moedas que, de maneira absolutamente precária, jamais iriam conseguir proporcionar-lhe a paz íntima, a leveza de alma e a noção de que ele era um ser íntegro ou, ao menos, a caminho da integridade. Tentou esquecer distraindo-se pelo caminho, conversando com pessoas diferentes, bebendo nas estalagens, deixando-se ficar mais tempo afastado daquele monstro, Roma, que parecia devorar todas as esperanças, depois de estimular nos seus habitantes todos os sonhos como bem o sabia fazer aquela cidade imponente por fora e suja por dentro. E algumas semanas depois que iniciara o regresso, dera-se conta de que já não tinha tanta pressa em chegar à capital imperial, desejando evitar os compromissos que lá o esperavam, conforme vaticinara o próprio Décio, junto ao porto em Narbonne semanas antes. Não haveria como manter-se por muito mais tempo, já que, passados quase 2 meses, os recursos escasseavam e se fazia urgente atingir a cidade para prestar contas daquilo que já estava consumado. No entanto,
Para não revelar seus conhecimentos sobre aquele segredo do patrão, deliberou nada dizer sobre a condição de filiação que Décio lhe expusera. Falaria com Marcus como a lhe informar do destino dos desconhecidos, nada mais. Isso lhe garantiria a gratidão e a generosidade de seu senhor. Depois pensaria no que fazer de sua vida. Ele não tinha ideia do que se havia passado em Roma naqueles meses em que estivera ausente e, tais transformações iriam surpreendê-lo quando de sua chegada. Voltemos ao Porto. Vendo-se, agora, sozinho naquela cidade, tendo sob sua responsabilidade os dois meninos, Décio concluiu ser imprescindível sair dali e buscar um interior para ocultar das vistas curiosas e maléficas aqueles dois seres em provações acerbas. Assim que pôde, tomou rústica carroça que se dirigia ao norte em direção a vilarejos circunvizinhos nos quais pretendia encontrar lugar para estabelecer uma vivenda onde pudesse velar pelos pequenos infelizes. Dispondo de alguns recursos, não lhe foi difícil adquirir modesta choupana, tão ao estilo dos moradores campesinos daquela área e, ali, constituir sua improvisada moradia, tanto quanto providenciar o abastecimento para as necessidades gerais, enquanto auxiliava os dois jovens a se recuperarem da experiência desgastante do sequestro e do banimento forçado, mantido à custa de remédios e narcóticos que Tito lhes ministrava mesmo no navio. Arrumar o ambiente, providenciar a palha limpa e nova para usar como leito, conseguir alimento fresco e algumas roupas limpas para trocar já que, em ambos, as condições eram precárias e humilhantes para qualquer ser humano. Providenciou para que os dois pudessem se banhar, levando-os à margem de pequeno riacho que corria pela região agreste e bela, auxiliando para que ambos conseguissem se livrar das roupas e se higienizassem da melhor forma possível. Foi aí que Décio se surpreendeu com o estado de Lúcio, o cego, que trazia o ventre extremamente ferido em área extensa na região umbilical, a exigir os maiores cuidados possíveis para que não se complicasse ainda mais o seu estado. Era isso o que fazia com que seu corpo estivesse sempre arcado para a frente, no esforço de afastar o ventre do atrito com as vestes, o que motivava os constantes gemidos que emitia. No entanto, Lúcio se acostumara à indiferença das pessoas e, sabendo que poucas criaturas além de sua mãe e de Lúcia, sua irmã, se ocupariam de aliviá-lo, relegara a plano secundário as queixas dolorosas. Da mesma maneira, como dependia da generosidade pública nas exibições de música e canto que ele e Demétrio apresentavam na rua, não podia se permitir a exibição de rosto sofrido, queixando-se diante da plateia. Quando sua dor o obrigava a gemer um pouco mais, Demétrio se virava para ele e lhe dizia: "Cale a sua boca, Lúcio, que as pessoas podem achar que nós temos a peste e isso vai afastar todo mundo." Para Décio, no entanto, a revelação daquele estado era enternecedor, diante das agonias morais e das dores físicas que aquela quase criança estava enfrentando desde os primeiros dias de sua vida. Assumindo-lhes a paternidade informal, Décio passara a organizar a vida de ambos segundo as próprias necessidades, procurando infundir-lhes ânimo, coragem, otimismo e saúde ao corpo e à alma. A rotina da pequena família, afastada da curiosidade dos centros urbanos, permitira que, entre eles, se estabelecesse uma afinidade espontânea que significava um momento de paz no meio da turbulência. Foi, então, que Décio escutou a versão dos meninos para as ocorrências de que haviam sido vítimas. Percebera que, de uma forma ou de outra, havia a maldade humana por detrás daquele destino triste. No entanto, acostumado a entender que a vontade de Deus deve ser sempre compreendida e, em vez de nos rebelarmos contra ela, nosso dever é o de fazer todo o bem que nos seja possível, para que os efeitos nocivos dos instantes de aflição sejam diminuídos, Décio se limitou a escutar e a dizer que o mais importante era que eles estavam juntos e, enquanto tivesse condições, seria o pai que eles não haviam tido, cuidando de ambos para que fossem felizes, apesar das próprias dores. Esse gesto de bondade natural aliviou os corações agoniados dos dois meninos que, sem saber o que o destino lhes reservava,
Ao menos agora podiam contar com algum conhecido amoroso que aceitara se esquecer da própria vida para doar-se, em forma de esperança, ajudando o sofrimento de ambos. Com o esforço de Décio, Lúcio recuperou parcialmente o equilíbrio e as feridas em seu ventre diminuíram sensivelmente, apesar de permanecerem abertas em alguns pontos. Demétrio, mais rebelde e contrafeito com o destino, parece que encontrara um pouco de serenidade, sob a sombra do carinho do novo tutor, que tudo fazia para agradá-los, principalmente lhes falando sobre as coisas que Jesus havia ensinado e que, agora, a eles todos competia viver da forma mais pura e sincera.